Bom dia. Nós vamos conversar hoje com o candidato a prefeito pelo PMDB, Roberto Bratz. Queremos agradecer a sua presença, candidato, por poder estar conosco para conversar com os nossos leitores e também os eleitores de Montenegro. Bom dia. Bom dia, Márcio. Vereador, o senhor ingressou na política em 1988 como candidato a vereador. Desde então foram 6 mandatos na Câmara e 1 como vice-prefeito. O que o levou a disputar a prefeitura neste pleito? Bom, primeiro agradecer o espaço que vocês estão nos permitindo, Márcio, a direção do jornal. Bom dia também aos telespectadores, aos admiradores do jornal IBA. Bem, o que me levou a ser candidato a prefeito, né? Nós temos uma história de 6 mandatos, foi construída sempre com muito carinho, com muita responsabilidade e com muito agradecimento à nossa comunidade, aos nossos eleitores, nossos amigos. E isso a gente foi ouvindo ao longo desses anos os questionamentos, os porquês de não concorrer a prefeito, os estímulos a concorrer a prefeito. Isso tudo foi uma construção, tanto que eu disse, se vocês estão lembrados, que a última eleição a vereador seria meu último mandato. Eu não mais concorreria a vereador. Bem, de lá para cá foi amadurecendo a ideia de concorrer a prefeito. Nesse sentido, nós fomos enxergando o cenário montenegrino, vemos que as pessoas foram perdendo a autoestima pela sua cidade, foi desconstruindo essa autoestima pela nossa cidade. Nós temos tantas coisas boas aqui, e que muitas vezes as intrigas que se criam nesse cenário político montenegrino faz com que nós deixamos de ver, de enxergar, de visualizar as potencialidades que nós temos. E quando nós não acreditamos mais em nós mesmos, quando nós não enxergamos as coisas boas que nós temos, como nós vamos botar isso para fora? Como nós vamos dizer isso para outras pessoas? Como nós vamos ter o ânimo para atrair empresas, empregos, vinda de pessoas, a construção de uma cidade bonita, de uma cidade limpa, que é o que está faltando. É o que está faltando. Então, assim, isso tudo foi ensejando, tudo isso foi nos motivando. As carências, que nós temos carências, e muitas carências, tudo isso foram pilares, foram tijolos que foram construindo essa vontade, além da vontade das pessoas que queriam me ver candidato a prefeito. Perfeito. Prefeito vereador, entre 1997 e 2000, o senhor teve uma passagem pelo Executivo na condição de vice-prefeito, a chapa encabeçada por Maria Madalena Biller. E até hoje, seus oponentes acusam o senhor de ter recebido salários durante 4 anos sem participação no governo. Eu acho que esse é o momento para a gente explicar essa situação, o que aconteceu naquele momento. Bom, primeiro as pessoas tiveram a compreensão daquele momento, tanto que fiquei 4 anos no ostracismo. E 4 anos para um político ficar sem mandato no ostracismo, isso é para ele uma situação extremamente complicada. E o povo me elegeu com uma votação maior do que a última eleição que eu tive para vereador. Isso foi uma demonstração de carinho, de apreço, de respeito e de entendimento que o Roberto Bratz nada teve a ver com aquele momento. No sentido de, ele recebeu e não foi trabalhar. Por quê, Márcio? E tu sabes disso. As pessoas de bem também sabem disso. O prefeito, aliás, o vice-prefeito, ele assume algo na prefeitura a convite do prefeito. Porque é o prefeito que determina, que convida quem ele quer para ser os seus colaboradores, os seus auxiliares. E é comum que o vice-prefeito seja convidado a integrar parte do governo. E isso nunca aconteceu. Isso jamais aconteceu. E isso eu lamentei. Até porque tu lembras disso? Nós não tínhamos um instituto da reeleição implementado até então. Ora,
Isso, naturalmente, pela trajetória que nós vimos tendo como vereador, naturalmente eu seria o sucessor, ou o candidato à sucessão. Porque, não podendo ir à reeleição, eu poderia ir, então, de candidato a prefeito. Era tudo que a gente queria, era tudo que eu queria. Então, e para querer isso, eu deveria estar dentro da administração. Mas para estar dentro da administração, eu deveria e só poderia a convite do titular, que era prefeito. O senhor já foi confrontado com essa pergunta? Dezenas de vezes. Dezenas de vezes, exatamente. Em algum momento o senhor se arrependeu de ter recebido aqueles salários? Acha que deveria ter agido de outro modo naquele momento? Até pela cobrança que isso vem causando ao longo dos anos? Não, absolutamente não. Até porque, Márcio, eu não tive culpa nesse processo. Se eu tivesse tido culpa nesse processo, bem, aí sim. O senhor entende então que não houve uma omissão da sua parte? Claro que não. Eu nunca me neguei a estar presente. Eu nunca me neguei a estar junto. Eu nunca me neguei a querer participar do processo, porque, repito, era tudo o que eu queria. Era tudo o que eu mais queria é estar presente. No momento que eu assumi a candidatura a vice-prefeito, e como eu lutei por isso. Como eu lutei na campanha para que nós chegássemos lá. Só eu sei, e as pessoas que estavam próximas sabem, quanto nós lutamos para chegar lá. Ora, chega lá e depois não querer assumir, não, só um pouquinho, né? Isso não qualquer pessoa de bom senso sabe que isso não tem lógica, né? Então, repito, para estar lá, eu teria que ser obrigatoriamente convidado. Né? É como em qualquer cenário, em qualquer esfera do executivo, seja em nível federal, seja em nível estadual, e no caso, Montenegro, ou municipal. Perfeito. Vereador, o senhor na Câmara sempre teve uma postura bastante independente em relação à sua própria bancada, tanto no PDT quanto no PMDB. E muitas vezes chegou a ser taxado de arrogante e até de individualista. Como o senhor responde a essa crítica? Pois vejam só, né? Individualista. Lembra um episódio, vamos voltar então à tua pergunta anterior, porque ela vem a ilustrar, também vem desdizer ou desfazer esse entendimento que poucas pessoas têm, e quem tem são as pessoas ligadas ao meio político, os chamados inimigos políticos, né? Quando eu fui vice-prefeito, e na única vez que eu tive a oportunidade de assumir, por 15 dias, o que nós fizemos? Vamos relembrar, é importante. A 287 tinha ali aqueles cucurutos, umas costeletas, eram uns quebra-molas, uma sequência de 8 quebra-molas pequenos, e era um inferno aquela situação lá, né? Resolvia de um lado e trazia problema para o outro. E mortes aconteciam, senhores e senhoras, em março, aconteciam ali na altura do 5 de maio, né, em direção, naquela travessia, por causa do colégio, enfim, por várias razões, as pessoas atravessavam de um lado para o outro. E muitas mortes aconteceram aí. Quando assumo a prefeitura, naqueles 15 dias, o que fiz? Acionei a secretaria para que fizesse uma audiência, ou estabelecesse uma audiência, com o secretário de transporte da época, do Estado, para nós buscarmos já a implementação das lombadas eletrônicas, as mesmas lombadas, não os mesmos equipamentos, né, que estão até hoje aí. Foi a primeira grande interferência depois da sua construção, da 287, foi a primeira interferência que houve ali, e foi naquele momento que a gente esteve lá, no momento que eu estive como vice-prefeito. O que fiz? Eu convidei um vereador de cada partido. Se tu buscares, e o IBA tem isso, esse registro, tu vais ver na foto lá, vereador de cada partido estava lá junto a meu convite para nós irmos ao Estado e dizer, Estado, é a sociedade de Montenegro que quer, não é só o prefeito em exercício, é nós que queremos. Isso não é individualidade, isso é um trabalho coletivo. É assim que eu gosto de fazer. Agora, se tem pessoas que não querem se incorporar muitas vezes com a gente, bem, isso é outra coisa. Posicionamentos muitas vezes diferentes da bancada e que temos, olha, eu tenho que ter
Todas as pessoas sabem que a gente tem um norte, a gente tem um caminho, a gente tem um jeito de trabalhar. Então, assim, o jeito de trabalhar significa sempre procurando fazer o que nosso entendimento é o mais correto. Não para o Roberto Bratz, não para outra pessoa, não para o partido, mas sim para a coletividade. E muitas vezes, tu querer o bem para a coletividade, deve haver a renúncia. A renúncia, muitas vezes, à vontade do teu partido. Porque, acima de tudo, está a vontade e a necessidade da coletividade, da tua cidade, do teu município, do cidadão montenegrino, no sentido coletivo. Certo. Vereador, é notório o seu trabalho de fiscalização sobre o poder público, especialmente na gestão Percival de Oliveira. O senhor denunciou, entre outros problemas, a compra das máquinas chinesas e até o risco de desabamento de uma escola recém-inaugurada na Vila Esperança. Contudo, o senhor nunca apresentou, por exemplo, um pedido de CPI para investigar essas situações. Por quê, vereador? CPIs, nós temos que muitas vezes sentir o clima. Como está o clima para a realização de uma CPI? Nós vimos em outros momentos, na própria Câmara atual, que é muito pródiga em querer criar CPIs, que é muito fomentadora da criação de CPIs, que tiveram dificuldades em criar CPIs. E CPIs, de repente, por vezes, que não tem um desfecho maior. Então nós vivíamos um momento do Brasil também de que tudo era pauta para a CPI, tudo era motivo para a CPI. E as CPIs estavam se banalizando. Ora, no momento que tu torna público uma situação, quem tem o dever e até, teoricamente, a independência de fazer um processo andar, e quando eu digo independência, aí não é a questão política partidária, adversário, oposição, situação, é o Ministério Público. Ora, tudo que sai na imprensa, o Ministério Público sabe, ele acompanha, e ele pode, de ofício, sem ser provocado, tomar as atitudes necessárias e entender indispensáveis para agir. Nos casos denunciados, algumas das coisas nós remetemos para o Ministério Público. Outras, como nós já vimos, o próprio Ministério Público tomou atitude. Então, está aí o Ministério Público, ele é o fiscal também das ações do Executivo. Mas nós tivemos nessa atual legislatura 2 CPIs. Uma para investigar o videomonitoramento, o não cumprimento do contrato, e também a situação do recolhimento do lixo. Inclusive, a primeira denúncia foi sua, quando o senhor chegou na Câmara com uma sacola de lixo que não havia sido recolhida na sua propriedade, na sua casa. Porque era um problema, né? Era um problema seríssimo que estamos vivendo naquele momento. Exatamente. Mas o senhor acha que... O senhor não acha que daqui a pouco o fato de ter havido CPI fez com que a população se desse realmente conta de que aquele problema estava existindo e que ele era muito mais grave do que se tivesse ficado apenas uma representação ao Ministério Público, que provavelmente sem qualquer estardalhaço faria mesmo a investigação? Veja bem, questão do lixo, nós fizemos uma representação ao Ministério Público. Foi ele, o Ministério Público, a partir da nossa representação, que agiu, tomou atitude e fez com que a administração de então parasse com aquela empresa que estava fazendo o recolhimento e fosse forçada a contratar uma outra empresa para regularizar a situação. Não foi a CPI. A CPI foi porque nós não podemos esperar por uma CPI cujo resultado vai se dar 90 dias depois. A questão era imediata. Nós precisávamos de uma solução já, para hoje. A CPI tem um início, tem as oitivas, tem o relatório, tem a votação, tem os prazos de defesa, tem todo... Tu vai esperar 90 dias? Não pode. Então, nesse caso, eu tive, porque a coisa era urgente, era premente, era necessário, por isso eu acionei o Ministério Público, que em poucas horas, em poucos dias, ou poucas horas, tomou uma atitude de acionar a Justiça, que por sua vez acionou o prefeito de então. Vereador, no ano passado também nós tivemos o processo de impeachment do prefeito Paulo Azevedo. E inicialmente, quando a admissibilidade do processo foi votada na Câmara, o senhor foi contrário. E depois, na votação do relatório final, que daí resultou propriamente na
Na cassação do prefeito, o senhor votou a favor. O que naquele momento lhe fez mudar de opinião? Bom, como eu falei, havia toda uma carga muito forte em cima de atrapalhar a ação do Executivo, que evidentemente contribuía, fazia suas ações de contribuição para tanto, né? E de novo, nós estávamos naquele viés de a gente tentar trazer harmonia, de tentar apaziguar. Não foi possível, não houve entendimento, a coisa se instalou. Bom, instalado está. Bom, vamos então agora, vamos acompanhar o desdobramento. E o que nós vimos ao longo do desdobramento foram ações continuadas do Executivo em não buscar a convergência, em não tratar de maneira que pudesse ter um resultado diferente a CPI. Não, pelo contrário, houve um estímulo ao confronto. Não, aí a gente viu que não tinha mais condições mesmo de sustentabilidade. O governo estava perdido naquele momento. Autossustentabilidade. Porque uma coisa é uma sustentabilidade fora para dentro. Outra coisa é a autossustentabilidade. É tu de per si, tu mesmo tentar e buscar a sustentabilidade. Então, o que se via é que realmente o governo não media esforços, ou não se esforçava, melhor dizendo, para buscar essa sustentabilidade. Ou seja, a autossustentabilidade na administração, no poder. Significa o quê? Ele não buscava convergência, né? Não buscava o diálogo, não buscava conversar com a sociedade, porque é importante conversar com a sociedade em geral, e com os entes políticos. E a gente via que não havia essa vontade, um grupo de pessoas que cercavam o prefeito de então não eram afeitos a esse diálogo. E aí a gente vê, bem, a situação só tende a piorar, não tem mais volta. Nós tentamos, e tu és testemunha disso, que a gente tentou isso, né? Mas não houve, então não restou outra alternativa, doída, dolorosa, que não aquela que eu tive que tomar. O senhor acha que houve uma melhora na cidade depois da troca do prefeito ou continua a mesma coisa? Qualquer pessoa que fosse assumir diante daquele episódio não poderia fazer pior. Se qualquer um que assumisse não poderia fazer pior, houve melhora. Certo. Mas não a melhora que qualquer um de nós espera, que nem tu esperas. Que nem as pessoas que estão nos vendo agora esperam. Ela quer muito mais do que podemos, muito mais do que está aí. A melhora que houve, ela foi resultado do que o que estava era no fundo do poço. Quando está no fundo do poço, qualquer melhora que dá, ela vai aparecer. É isso que aconteceu. Mas aqui houve melhoras substanciais? É claro que não. Os problemas de relacionamento continuam. Os problemas com a nossa Câmara, com as comunidades, elas continuam igual, se não pior. Se não pior. E isso é muito grave. Isso não cria a cultura da paz. Nós precisamos ter a cultura da paz. Vocês têm que perceber, nós precisamos ter em Montenegro, voltar, Márcio, a cultura da paz. E isso não mudou absolutamente nada em relação ao governo anterior. Pelo contrário, piorou. E se piorou, eu não posso dizer que está melhor. O que é melhor é algumas questões, algumas coisas melhoraram. Porque estava no fundo do poço. Ok. Mas se a gente quer crescer em harmonia e crescer e acreditar na nossa cidade, nós precisamos voltar a ter paz na nossa cidade. E essa administração, ela não preconiza isso, ela não trabalha para isso, ela não age assim. E nós não vamos chegar a um bom resultado. Montenegro não vai ganhar fazendo isso. Vereador, no ano passado, o senhor votou contra o novo plano de carreira do funcionalismo e, de certa forma, traiu muitas críticas da categoria. Caso eleito, como vai ser a sua relação com os servidores? De respeito, como sempre houve. O respeito que tenho com os servidores, e sempre terei. Sempre haverá de ter. Senhor... Até porque, né, Márcio? Nenhum político vai governar se não tiver... Aliás,
Numa empresa, se o gerente de uma empresa, se o dono da empresa, se o diretor da empresa não tiver uma relação harmoniosa, boa, ele tem o comando. Aqui é a empresa, aqui no jornal. Vamos ver a empresa IBA. Se os proprietários não tiverem uma ação harmoniosa com seus colaboradores, o jornal não vai prosperar e não vai para frente. Então, como prefeito, nós teremos que obrigatoriamente, de um lado, mas é do perfil do Roberto Bratz, é ter um diálogo permanente com o nosso servidor. Porque nós temos a compreensão. Aliás, se tu leres o nosso programa de governo, está lá no seu introito, sua introdução, é o diálogo com a sociedade. Quando se fala dialogar com a sociedade, está implícito o quê? Evidentemente, um diálogo com os servidores do município. Está implícito. Ele é uma condição inevitável. Candidato, o senhor voltou ao PMDB depois de muitos anos, né, de militância no PDT, e o PMDB do ex-prefeito Percival de Oliveira foi também um dos seus principais alvos durante a sua trajetória, do ponto de vista da fiscalização. E agora o senhor está nesse partido e certamente tem como companheiros de partido pessoas que trabalharam também com o ex-prefeito Percival. A pergunta é, quais são os pré-requisitos que o senhor vai usar para formar a sua equipe de trabalho caso eleito? Primeiro, naturalmente, obviamente, a integridade moral, isso é condição primeira. Tu não pode ter um falcatrua trabalhando contigo que, vamos combinar, né? Ele impõe, ele aparenta para o servidor, que é o primeiro que aparece, né? O primeiro que confronta com quem está lá, né? E para a opinião pública, para o contribuinte, de que não é um governo sério. Que não é um governo sério. Então, não pode ter pilantras, né? Não podemos ter ali gente notoriamente ou notadamente falcatrua. Ponto. Segundo, que me parece também uma condição importantíssima, é termos pessoas capacitadas, capazes na sua área de atuação. Isso são duas condições que para mim são imprescindíveis. Imprescindíveis. Ok, então, candidato, muito obrigado pela sua atenção e boa campanha. Tá bom, muito obrigado.